Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. Essa é a sua primeira vez por aqui? Se for, muito prazer. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Antes de mais nada, saiba que esse canal é voltado para atualização, informação sobre temas voltados para o direito penal e para a prática da advocacia criminal e também para o funcionamento de um processo criminal. Se você é advogado, estudante de direito ou talvez uma pessoa que não tenha formação jurídica, mas queira entender melhor o funcionamento, esse lugar aqui é para você. Sinta-se muito acolhido, tá bom? Ontem eu falei de um vídeo sobre a vítima quando ela tem a omissão do policial. Ela vai lavrar um registro de ocorrência e o policial vira as costas para ela, né? Nós falamos até de crime de prevaricação e etc. Hoje eu vou falar sobre o advogado. Sei que estou colocando a mão no vespeiro, mas eu acho muito importante, né? A gente precisa saber quem a gente está contratando. E o advogado é igual um médico, né? Você precisa ter muita confiança. Qual é o objetivo aqui? Trazer algumas dicas para vocês, importantes, e eu acho que essas dicas servem tanto para quem está procurando advogado, como para o próprio advogado que quer ser contratado, né? O intuito aqui é de acrescentar e não de queimar ninguém, por favor, tá bom? Antes de fazer esse vídeo, eu fiz algumas pesquisas na internet para saber as principais reclamações dos clientes com relação aos seus advogados e a principal reclamação é com relação a recebimento de dinheiro e também desaparecimento do advogado. E eu confesso que eu já presenciei situações complicadas. Na época que eu trabalhava no escritório de advocacia, eu tive contato com uma pessoa que estava respondendo um processo criminal, era um senhor, né? Esse senhor advogado, ele havia ajuizado uma ação coletiva trabalhista, tinha vários clientes, e o que aconteceu? Ele ganhou a ação e recebeu o dinheiro dessa ação em nome dos clientes e sumiu. Simplesmente não pagou esses clientes. Quando os clientes souberam que ele havia ganho a ação, souberam através de outras pessoas e que o dinheiro estava com ele, esses clientes foram até o escritório desse advogado e esse advogado disse que não ia devolver nada porque já tinha gastado tudo. Isso é um absurdo, né? Mas infelizmente acontece. Eu mesma recebi o contato de um cliente aqui pelo canal Vocação Jurídica, né, de um senhor que havia constituído um advogado para acompanhar o filho dele na audiência de custódia. O que é a audiência de custódia? A audiência de custódia é aquela audiência onde a pessoa é presa e é apresentada logo depois da prisão a um juiz, para que esse juiz analise se houve alguma ameaça, se houve algum tipo de tortura no momento da prisão e para analisar também se ele vai ser mantido preso ou não. Pois bem, esse senhor procurou um advogado, pagou para o advogado fazer a audiência de custódia e eu descobri, através de uma simples pesquisa, e eu vou mostrar para vocês, que esse advogado não participou da audiência nenhuma. Na verdade, quem fez a audiência de custódia foi um defensor público. Então, isso é um absurdo, acontece realmente, você precisa estar preparado para se defender, ok? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas dicas para que vocês possam fazer uma escolha consciente e cautelosa dos seus futuros advogados. Primeiro ponto, parece brincadeira, né? Mas saiba se aquela pessoa que está falando com você realmente é um advogado. Eu já vi várias pessoas captando clientes, né? Se apresentando como advogados e, na verdade, não são advogados, tá? E já vi também estagiário de direito se apresentando como advogado e não sendo, e na condição de estagiário. Isso é um absurdo, porque o estagiário, ele está em formação profissional. Geralmente ele está cursando a universidade e toda a tarefa dele tem que ser supervisionada por um colega que seja advogado. Então, com a pessoa que se apresenta como advogado já mente no primeiro momento, não é confiável. Aí você pode me perguntar, como é que eu vou saber se essa pessoa é advogada? Assim como o médico. Todo médico tem inscrição no CRM, não é? Nós, advogados, temos inscrição na OAB. Então, você entra lá no site da OAB, pesquisa lá, consulta advogado, veja, coloca o nome completo do advogado e você vai saber se ele é advogado ou não. E mais, se ele está em
pleno funcionamento, porque às vezes o advogado, ele é advogado, mas sofreu um procedimento disciplinar e está com a licença suspensa, e aí ele não pode exercer a profissão. Tá? Então, no site da OAB, você sabe disso. Ah, não sai olhar no site da OAB, o que você faz? Entra em contato com a própria OAB, contato telefônico, e lá você vai ter essa informação. Fale que você é um cliente, né, uma pessoa que quer constituir um advogado e deseja saber se aquela pessoa é advogada ou não, ok? Então, é muito importante saber se é advogado. Agora, imagina que você já sabe que aquela pessoa é um advogado, sim. Você agora vai entender qual a área dela de atuação. Você precisa de um advogado para quê? Para atuar na área criminal? Para atuar na área trabalhista, civil? Você vai procurar quem? Um especialista nessa área. É claro que você vai fazer isso. É a mesma coisa que você está com problema no coração, né? Problema cardíaco. Você vai procurar um cardiologista. Procure um especialista, porque é aquela pessoa que se dedica diariamente àquela causa. Na área criminal, por exemplo, nós nos deparamos com muitos estudos, muitos temas que têm que ser atualizados e a prática profissional. Se eu me dedico a muitas coisas ao mesmo tempo, muitos segmentos, isso compromete a minha qualidade. Então, procure saber se aquele advogado realmente atua, é especializado na área que você precisa. E como é que você vai fazer isso? Muito simples. Você tem a internet aí ao seu alcance. Procure nas mídias sociais, procure no Google, Dr. Google, coloca lá o nome do advogado. Você vai saber, através dessas pesquisas, trabalhos que ele já tenha feito. Às vezes ele é uma pessoa também que se expõe nas mídias sociais, como eu, por exemplo, e aí você vai saber qual é o ramo de atuação. Quando você coloca o nome do advogado no Google, geralmente aparecem sites de processos que ele cuida, e ali você também tem a possibilidade de saber qual a área desse advogado, ok? Então presta muita atenção com isso. Número 3. Antes de você contratar alguém, saiba exatamente quanto esse advogado vai cobrar. É muito importante precificar os honorários, saber quanto você vai gastar, até para que você possa se organizar financeiramente, certo? Então, pergunte a ele quanto que vai ser isso. Porque alguns colegas, e essa é uma das principais reclamações também, cobram um valor agora, né? Esse trabalho vai valer 10 mil reais. Aí daqui a pouco, mas olha só, surgiu um imprevisto, eu vou ter que cobrar mais 3, mais 5. Quando você vê, é uma quantia enorme e que você não contava. E agora você nem está conseguindo honrar esse valor. Então, saiba exatamente quanto o advogado vai cobrar. Ele tem que te dizer, olha, eu vou acompanhar o teu trabalho, vou cobrar esse valor. Se eu tiver que fazer alguma viagem para sustentar recursos, etc., eu vou cobrar um outro valor. Mas ele vai fixando, né, e te dizendo exatamente as custas que você terá. Esse valor tem que ser fixado no contrato de honorários. Não aceite contrato verbal, só contrato escrito, tá? Para você ter uma segurança maior, ok? Muito bem. Outro ponto também importante: saiba o que o seu advogado irá fazer exatamente. Ele vai atuar em qual momento? A advocacia criminal, por exemplo, ela é composta de várias fases. Eu já falei para vocês de um processo criminal. Tem a fase da investigação, do inquérito, tem a fase da audiência de instrução e julgamento, da produção das provas, tem a fase do recurso, tem a fase do cumprimento da pena. E em qual dessas fases, ou mais de uma, o advogado vai atuar? Saiba exatamente o que ele vai fazer. Porque às vezes você paga um valor achando que ele vai acompanhar até o final e não vai. E peça para ele colocar isso no contrato de honorários, que é a segurança que você tem que ele vai fazer esse trabalho corretamente, ok? Ou uma segurança maior, né? Outra dica: procuração. Saiba exatamente o que você está outorgando para ele, que poderes você está dando para ele. Lembra do senhor que estava recebendo que pegou o dinheiro, né, da ação trabalhista? Pois por que ele pegou esse dinheiro lá dos clientes? Os clientes nem sabiam no início.
porque ele na procuração colocou uma cláusula lá, um poder para receber mandados de pagamento. Então, se você confia no advogado, se você acha que essa é a melhor alternativa, tudo bem, coloca lá a cláusula para receber, para que o advogado receba o mandado de pagamento no seu nome. Mas se você acha que isso é um pouco arriscado, que você mesmo quer receber, não deixa ele colocar isso lá no instrumento de procuração. Saiba o que você está assinando, é muito importante, tá bom? Bom, mas imagina que depois de tudo isso, você já contratou o seu advogado e agora o que você vai fazer? Esperar ele aparecer? Não, você vai acompanhar o trabalho dele. Aquele senhor que pagou o advogado para audiência de custódia, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter poderia ter ido até a audiência, né? Esperado o advogado conversar com o cliente, fazer a audiência dele, depois ficar acompanhando isso de perto. Pode também fazer uma consulta no próprio site do Tribunal de Justiça, né? Toda e qualquer pessoa com o número do processo, coloca lá, faz a consulta, sabe exatamente o que está acontecendo naquele processo, tem todos os andamentos. Você tem como ver nessa pesquisa no site do tribunal se aquele advogado está constituído naquele processo. Todas essas informações você pode fazer, pode ter alcance através de uma pesquisa no site, ok? Isso tudo é fundamental para que você saiba realmente o que esse advogado está fazendo. E se tiver dúvida, você olhou lá no andamento na internet, né, que concluso ao juiz, você não entendeu o que é aquilo, entre em contato com o advogado e peça informação, tá? Outra coisa também é desconfiar quando o advogado cobra um valor muito baixo, abaixo dos honorários, sabe? É um valor assim, você sabe que os advogados costumam cobrar 10 mil para uma causa, o advogado está cobrando R$50. Desconfia disso. Por quê? Um advogado preparado, um advogado que está atualizado, ele precisa investir no seu tempo e gastar. Imagina, você acha que um advogado que cobra R$50 para fazer uma audiência de custódia se preparou adequadamente? Desconfie desses preços absurdos. Desconfie também daquele advogado que promete soltar o seu parente em 3 dias, que garante com absoluta certeza. Não depende só dele, depende de um juiz. Desconfia daquele advogado que sabe que você já tem um advogado e vai até você dizendo que ele é melhor para você desconstituir o anterior. Advogados que já se apresentam de forma não ética, sem ética nenhuma, eles têm a chance de cometerem erros e agirem de forma errada com você também. Então, toma muito cuidado com esse tipo de advogado, ok? E lembre-se sempre, você não é obrigado a ficar com o advogado. Uma vez que você foi constituiu ele para acompanhar uma causa sua. Se amanhã você estiver insatisfeita ou quiser simplesmente que ele não fique mais no processo, você pode revogar aquela procuração a qualquer momento. Lógico que os honorários que você combinou com ele, isso ainda ficam valendo, né? Aí vai depender do contrato de honorários que você fixou lá. Mas para acompanhar o seu processo, você não é obrigado a ficar com o mesmo advogado, tá? Você pode sim revogar o instrumento a qualquer momento. Ou você pode simplesmente constituir um outro advogado, pega os dados desse advogado, comunica ao seu advogado sempre, né? O advogado anterior. Muito obrigada por todo o seu trabalho, mas agora eu já vou ficar com outro advogado. O senhor faz um subestabelecimento. O que é subestabelecimento? É um documento onde esse advogado antigo ele entrega os poderes dele a um outro advogado, a pedido do cliente. Então, fica atento a isso, tá? Você não precisa ficar preso ao advogado eternamente, não. E outra coisa, advogado que te lesou, você pode fazer o seguinte: você pode fazer uma representação na OAB. Se ele não agiu corretamente com você, você vai até a OAB, leva toda a documentação que você tem sobre ele e narra tudo o que aconteceu. Esse advogado vai responder um processo disciplinar. E isso é bom, porque assim evita que ele cometa, né, outros erros com outros clientes futuros.
E às vezes o erro que ele comete, por exemplo, aquele advogado trabalhista que ficou com dinheiro, além dele responder um processo na OAB, ele respondeu um processo criminal por apropriação indébita. Ele ficou com o dinheiro retido dos clientes, né? Então, às vezes, o comportamento do próprio advogado gera processo criminal, processo administrativo e, às vezes, até processo de perdas e danos civil, tá? Bom, acho que essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Não fiquem assustados, levem isso em consideração todas as vezes que tiverem que constituir um advogado. E se você ficou com dúvida, registra aqui nos comentários, eu vou ter um enorme prazer em te ajudar. Agora eu gostaria que você me ajudasse. Eu estou tendo a ideia, como a gente tem vídeo aqui de segunda a sexta, sempre a partir das 20 horas, eu estou tendo uma ideia de fazer o seguinte: na sexta-feira, sempre colocar tema livre. Vocês escolherem o que querem estudar comigo, o que querem que eu faça aqui como conteúdo de vídeo. Então, qual a sua ideia aqui para mim? Deixa uma sugestão, qual tema do direito penal você tem dúvida, o que você gostaria que eu fizesse, tá bom? Esse canal é feito para você, então o conteúdo tem que te agradar e não a mim, tá? E eu até fiz uma enquete com vocês sobre estudos de direito, da gente fazer uma aula mesmo, né? E muitos falaram que queriam entender como funciona a progressão de regime, ensinar a fazer o cálculo. E aí, claro, essa aula seria para advogados e para pessoas leigas. Eu daria o meu jeito aqui no vídeo de ensinar isso a vocês. Se interessa, coloca aqui nos comentários também. Não deixa de compartilhar, não deixa de curtir se você gostou do conteúdo. E é isso. Eu te vejo então amanhã com um novo conteúdo de prática penal. Muito obrigada, viu? Pelo seu apoio, pelo seu carinho e pelos lindos comentários que eu tenho recebido. Beijo grande. Até a próxima. Tchau.